que nós vamos fazer toda última quarta-feira do mês. É o Sítio São Francisco. Aquele que curtir, comentar e compartilhar a nossa live durante o programa vai concorrer a uma estadia no Sítio São Francisco para 2 pessoas. O Sítio São Francisco fica lá em Santa Branca, tem quadra de futebol, tem piscinas, é um lugar maravilhoso, são chalés, fica a 20 quilômetros de Guararema e inclusive lá para fazer reserva é só falar com a Hilda Bessa através do 2475-2015 ou 99915-1563 e falar que tá fazendo reserva pelo programa Falando com a Doutora Márcia. Com certeza terá desconto. E curtindo, compartilhando e comentando nossa live, vai participar também toda a última quarta-feira de um sorteio para um final de semana lá no sítio, viu? Vão adorar. Vou mandar também um recado para o Sushi Now. Gente, quem gosta de comida japonesa tem que experimentar a comida do Eduardo Eguchi, lá do Sushi Now. E quem quiser, ele trabalha com entrega. É só ligar para o 4965-2245. 4965-2245. É a comida japonesa dos sonhos. Maravilhosa. Agora, voltando aqui com o meu querido Sidney. Sidney, o país está passando por toda essa transformação e o que eu venho vendo, e me preocupa, inclusive, muita gente falando de militarismo, falando que a intervenção militar vai resolver a situação que nós nos encontramos. E eu ia fazer essa pergunta, mas quem fez antes de mim foi a Gabriela. Ela perguntou o seguinte: doutor, gostaria de saber... Gabriela Rodrigues, boa noite, um grande beijo no seu coração. Ela fala assim: doutor, gostaria de saber se o senhor, como advogado, entende se a intervenção militar que as pessoas estão pedindo nas ruas é inconstitucional. Ela é estudante de Direito, viu? Gabriela Rodrigues, primeiro, parabéns pela pergunta e parabéns pelo curso escolhido, Direito. Gabriela, eu entendo, eu não sou constitucionalista, mas nós temos o conhecimento geral. Eu entendo que é totalmente inconstitucional quando eu vejo essas manifestações, com essas pessoas flertando com a intervenção militar, com o militarismo, e o que passa pela minha cabeça é que essas pessoas não conhecem a história. Não é possível, né? É totalmente inconstitucional. A nossa Carta Cidadã, ela foi promulgada em 1988, estamos aí 30 anos da nossa Constituição. Sim, 30 anos. 30 anos. E ela veio, e ela foi criada para se insurgir contra o movimento autoritário que era a época de 1964 a 1985, onde houve aí uma ditadura no nosso país. Então eu não vejo respaldo na Constituição. O que acontece aí é uma confusão, é que a Constituição permite, salvo engano, por uma emenda de 1999, a utilização das Forças Armadas quando nós temos problemas relacionados à segurança pública, como é o caso do Rio de Janeiro. Porém, essas administrativa, no caso. Porém, essas intervenções, elas são determinadas pelo nosso chefe maior, que é o presidente da República, e com data de início e fim. Então, o meu entendimento é que é totalmente inconstitucional, é incabível um regime militar na Constituição Cidadã de 1988. E tem alguns que fazem interpretações equivocadas do artigo 142 da Constituição. Do artigo 1º eles estão fazendo, viu, doutor? Também, falam que poder emana do povo, mas eles estão se equivocando. Estão se equivocando. Né? E do 142 também estão se equivocando. O 142 reza, ele fala sobre as Forças Armadas. Sim. Mas em momento algum diz que ela pode ser utilizada sem a determinação ou requisição do Poder Executivo. Exatamente. Então é uma forma totalmente equivocada. Meu entendimento é que dentro da nossa Constituição Cidadã de 1988 não cabe o regime de exceção. Eu acho que é o mesmo entendimento que a doutora já falou. Olha, você matou, fez risca por risca.
Porque quando você fala do equívoco do 142, e eu vi isso, não, mas o 142 fala das Forças Armadas, mas lá no final, que eu não lembro agora o inciso, eu também não sou constitucionalista, mas ele deixa muito claro que é sob o comando, ele diz comando, sob o comando do chefe do executivo, ou seja, do presidente da República. E o presidente da República não vai intervir. Não vai. O que eu vejo então, também, doutora, é a confusão por conta da falência da classe política. E aí vem alguns aproveitadores, ou alguns que têm aí e flertam, como eu já falei, com o regime militar, se aproveitam dessa fragilidade da falta de representatividade e tentam aí emplacar de novo um regime que não cabe mais, ficou lá para trás. Espero que nunca mais tenhamos que passar por tudo que passaram. Bom, um abraço, Armando Turcão, lá do G7. Ele pergunta assim: boa noite, doutor. Eu gostaria de saber com quem a gente pede para poder se livrar de um tal de Gilmar Mendes. É complicado, né? É complicado. Como que é o nome do Armando Turcão, ele é do jornal do G7. Ele e o Décio Pompeu. Armando Turcão. Armando Turcão, muito obrigado aí pela pergunta. Realmente eu vou repassar essa pergunta, vamos esperar alguém para nos responder. Nós estamos vivendo uma crise muito séria no judiciário. Legalmente teria que ser por meio de um impeachment, teria que ser encaminhado para o Senado, enfim, muito difícil disso acontecer, infelizmente. Infelizmente. Tem a Tine Marques, que ela pergunta: tem que convidar nosso mestre em Química, Valdir Carnaval, o melhor dos melhores mestres acadêmicos de Guarulhos. Tine Marques, minha linda, um grande beijo, vamos nos falar, vamos convidá-lo. Bom, vou perguntar aqui, até porque o tempo é curto. Sol Pinheiro, ela pergunta: boa noite, Sol, um grande beijo no seu coração. Ela pergunta o seguinte: doutor, o que o senhor vai fazer, como caso eleito, né? O que o senhor vai fazer para ajudar nossa cidade, Guarulhos? Sol Pinheiros, boa noite, muito obrigado pela pergunta. Doutora Márcia, eu quero aqui até ressaltar, eu sou pré-candidato a deputado estadual, ainda vou passar por uma convenção do partido, espero que o meu nome seja aprovado, aí sim, eu irei disputar as eleições de 2018. Eu acho que Guarulhos, eu passei 8 meses e 22 dias como diretor de uma secretaria do governo do estado de São Paulo, que é a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, a CERT. E no pouco tempo que passei, mesmo não tendo poder de decisão, eu consegui encaminhar para Guarulhos, principalmente o bairro dos Pimentas, que Parque Continental. É um dos bairros aqui também com muitas comunidades, com pessoas carentes e desassistidas. Nós encaminhamos um programa chamado PEC, Programa Estadual de Qualificação Profissional. Tudo que eu penso com relação à máquina pública passa pela educação, pela qualificação, pela transformação da vida das pessoas. Eu mudei a minha vida por meio da educação. Não acredito em outra ferramenta capaz de transformar. Então eu tenho muito para trabalhar pela cidade de Guarulhos, e não só pela cidade de Guarulhos, pelas 645 cidades do estado de São Paulo. Eu acho que nós precisamos levar essa discussão da educação, a educação desde o infantil, onde a gente recebe as nossas crianças, até a saída do ensino médio. Nós precisamos transformar a educação. E quando eu falo em transformar, nós temos que pensar na qualificação dos professores, nós temos que pensar no aumento de salário, uma boa remuneração, nós temos que trabalhar, temos hoje uma política de inclusão que exclui. Você hoje recebe uma criança que necessita de atenção, uma atenção especial, e você acaba excluindo os demais que encontram-se na sala de aula. Então tem muita coisa para se fazer. Ou vice-versa. Sim. Porque aqui nós estamos sentindo isso na pele, né? Nossas crianças especiais não estão sendo assistidas
nem pelos estagiários que estão, tem um projeto aí que não foi renovado, ou foi renovado e tem alguma coisa que está faltando, e as mães estão nas redes sociais reclamando muito a respeito disso. Então, sempre, de uma forma ou de outra, alguém sairá prejudicado. Então, precisamos realmente de projetos. Aliás, eu me preocupo com essa história de projetos, porque eu recebi um outro deputado aqui, deputado mesmo, e ele me disse que ele manda emenda, mas que ele poderia mandar muito mais, se tivesse projeto. Então, ou seja, o que está faltando muitas vezes na nossa cidade, eu não sei se o senhor concorda, é políticos de projeto. Porque político tem que entender, tanto o vereador como o prefeito da cidade, eles têm que entender que eles foram eleitos para criar projeto e dar eficácia para os que já existem. Né? Eu vejo, essa semana mesmo, nós tivemos um vereador dizendo que não podia falar sobre determinada situação por conta da ética médica. Mas ele é parlamentar. Então, quer dizer, como que o parlamentar não pode falar sobre alguma coisa por conta de ética médica? Como que o parlamentar pode dar uma cesta básica, ou pode limpar um canteiro, uma praça, mas não pode fazer projeto? Gente, Guarulhos necessita de político que tenha projeto. Vamos abrir a cabeça para isso. E eu acredito que em todas as camadas. Olha, você vê, eu estou impressionada com o seu currículo, e falei isso no início e falo de novo, porque você não é vereador, você não é deputado, você não tem mandato nenhum, e tem um monte de projeto que você faz. Ou seja, isso demonstra que quem tem a política na veia, porque nada na vida é feito sem político. Tem gente que mete o pau no político, mas nada é feito sem político. Nada acontece sem o político. Então, você é uma demonstração viva de que quando se quer, faz, mesmo sem projeto. Mesmo sem mandato, perdão. O que a senhora falou é muito importante. Eu também vejo aí uma corrente dizendo, olha, não vamos participar, vamos deixar de ir às votar, urnas. Isso é o pior caminho.